é somente mencionar este nome, o mais doce de entre todos os nomes. Neste nome as portas do céu se abrem. Neste nome nossas orações são ouvidas e atendidas. Neste nome o inferno treme. Neste nome os demônios são expulsos. E é neste nome que a tua igreja caminha. E marcha, ó Deus. Queremos lhe agradecer, porque o Senhor tem nos elegido para honrar o teu nome. Ó Deus, que este nome seja esta noite glorificado. Que venha a cura, que venha a libertação, que venha neste nome a salvação para os perdidos, que venha a paz para o desesperado, a tranquilidade para aquele que está inquieto, a orientação para o desorientado, a vida eterna para aquele que está perdido. Pai bendito, fale conosco, toma esta reunião. Te agradecemos pelos hinos, nós gostamos de te louvar, gostamos de cantar. Ó Deus, te glorificar. Não envergonhamos, Senhor, da nossa religião, da nossa fé. Não envergonhamos do nosso Deus. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor fez e creio que o Senhor continuará fazendo por nós, agora e até o fim da jornada de cada um. Em nome de Jesus, fale conosco. Amém. Boa noite, igreja. É bom cantar. E estava acompanhando ali do quartinho os hinos. Isto é o que é necessário, louvar a Deus de coração. Você se extravasa. Há tantas preocupações, né? Durante a semana. Mas você vem aqui para recarregar a sua bateria, para enfrentar o batidão da semana, né? A sua bateria espiritual. Por isso, o domingo deve ser dedicado para as coisas espirituais. Amém? Eu quero continuar ainda hoje com a nossa escola dominical. O assunto desta manhã, com a leitura da mensagem, Abraão e a sua semente depois dele. Abraão e a sua semente depois dele. Os que acompanharam a escola dominical, eu creio que todos saíram abençoados, conhecendo melhor e, na verdade, mais estabelecidos. E meu desejo seria que ninguém perdesse os cultos. Já temos tão poucos, né? Então você simplesmente propõe em seu coração acompanhar de perto. E quem está aqui na cidade não vale acompanhar pela internet, né? Nunca é como estar presente. Para os que estão longe, ou que seja, é o recurso que eles têm. Mas vamos ler as Escrituras em Gálatas, capítulo 4, tomando o verso 29. Aliás, Gálatas 3, verso 29. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Vamos todos? E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Isto não é pouca coisa, ser descendência de Abraão. Estando em Cristo, somos descendência de Abraão, somos sementes de Abraão. Você pode dizer, eu sou uma semente de Abraão. Diga o teu nome. Febrônio, você é uma semente de Abraão. Você quer dizer o teu nome?
Isso é ser pouca coisa? Não. Ser semente de Abraão, ser herdeiro de todas as coisas. Se herdamos, herdamos de alguém. E quem é este alguém? É o Senhor dos céus e da terra. Herdar tudo que ele tem, como semente de Abraão. Este é o valor que você tem que dar em você. É como aquele velho escravo, no meio de tantos que andava de cabeça erguida. E um comprador ali olhou, falou para o fazendeiro, o proprietário: eu quero aquele lá. O proprietário disse: aquele não está à venda. O que é que tem ele que é diferente de todos os demais? Você dá uma comida diferente para ele, ele tem um lugar diferente, você trata ele diferente, ele não. Ele come na senzala com os demais, ele é entre todos, mais um só. Qual é a diferença? Daí o patrão diz, aquele proprietário diz: eu não sei, mas eu fiquei sabendo que ele, lá na terra dele, na África, de onde ele veio, o pai dele é rei, é chefe de uma tribo. E veja, mesmo como escravo, andava com a cabeça levantada, né? Por que o filho de Abraão andar com a cabeça baixa, choramingando? Uma filha de Abraão fazer isso. Você é semente de Abraão? Ande como Abraão. Podeis assentar. Vocês simplesmente comam, alimente, bem devagar, saboreando estas mensagens. E a fé para o rapto está nas mensagens. Vamos, sem pressa, ler, estudar, conhecer, e sabendo que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós agradecemos a presença de cada visitante, ali está o Senhor, cada irmão, cada pessoa que vem. Você sempre é bem-vindo aqui quando você quiser, estas portas estão abertas. E nós não olhamos para diferenças, eu não olho, eu olho para isto. Não importa a igreja que pertence, se atrás, não importa a igreja que pertences, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão serás. Você está atrás do Calvário? Vamos adiante. Em Cristo nós nos tornamos semente de Abraão. Como entramos em Cristo? Diz a Bíblia, por um Espírito é que entramos e fazemos parte de Cristo. Não é porque fomos batizados, não é porque tomamos a ceia, não é porque crê nisso, crê naquilo, conhece este ou aquele mistério, mas é porque você foi batizado no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Não é porque se dá o nome ali no registro de uma igreja que alguém pertence ao corpo de Cristo. Por um Espírito sois batizados, formando um corpo que é a noiva. E esta igreja, noiva, que a Bíblia refere-se, ela é a semente de Abraão, sempre foi em todos os séculos, em todas as épocas, e cada um destes segue sendo a semente de Abraão. E como semente,
é claro que tem que copiar a original. Se você pega uma semente de melancia, a próxima tem que ser parecida. Não pode fugir daquela natureza, daquela característica, não é certo? E nós vimos hoje pela manhã que o caminhar de Abraão, o viver de Abraão, o grande patriarca, de onde surgiu a nação israelita, o caminhar dele com Deus, a sua decisão, representa os passos da igreja, do crente aqui na terra. Por isso, o Velho Testamento é uma sombra, é um tipo, e ali está a vida de Abraão, tudo apontando para a igreja de Cristo, que é esta semente de Abraão. E a semente espiritual, não estamos falando de Isaque, que é a semente natural que formou a nação israelita, mas a semente espiritual. Então veja vocês, que é a sua igreja. E nesta promessa que Deus disse a Abraão, em tua semente, tua posteridade, abençoarei todas as nações. Ele não disse em tuas sementes, falando de muito, mas em tua semente, falando de uma só, que é Cristo, aonde todos encontramos as bênçãos de Deus, a graça e a salvação. Vimos que Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus fala com ele a primeira vez, e você leia do capítulo 12 até o 25, quando você vai ver que Abraão morreu velho e farto de dias, creio que com 175 anos. Você vai ver os passos de Abraão. Ele era um pagão, ele era um pecador. Talvez, como tantos aqui, que ainda não encontrou Cristo, ainda não encontrou a salvação, mas Deus falou a ele e lhe chamou para que viesse andar com ele, que saísse do meio daquele ambiente de perdição, de sua parentela, que representa o meio em que nós nascemos, os costumes, os maus hábitos, os vícios. E se queremos caminhar com Deus, se você quer caminhar com Deus, é necessário afastar de todo tipo de pecado, afastar desses vícios, afastar dessas más companhias, afastar de uma vida de blasfêmia. E isto é o que Deus faz, convida. E a semente de Abraão, ela sempre ouvirá. Quantos aqui têm ouvido? Não só aqui, mas pelo mundo inteiro. E Deus segue chamando a sua semente ainda. E enquanto não chegar o último, não acontecerá o arrebatamento. Então vemos que Abraão, o que ele fez? Ele decidiu, ele se prontificou e ele se foi peregrinar com Deus, andar com Deus. Ele se foi para uma terra diferente, para o meio de um povo diferente, de fala estranha. E assim cada pecador é convidado a vir a Cristo para o meio de um povo que tem outros hábitos, que louva a Deus, que canta, que ora, que serve, que veste decentemente as nossas irmãs, homens que andam honradamente. Você é convidado a vir para o meio de um povo de língua estranha, fala estranha. Aqui se fala de céu, de arrebatamento, de salvação. Deus é minha força, Deus é meu socorro, Deus é minha rocha. Isso você não ouve lá fora. Abraão não ouvia estas coisas enquanto estava no mundo, mas Abraão veio. E isto nos passos da vida cristã representa a justificação pela fé.
Pela fé, diz a Escritura, sois salvos. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Pela fé sois salvos. A salvação vem pela fé naquilo que Deus determinou, no sacrifício que Deus ofereceu por nós. A salvação não vem por pertencer a uma religião, a uma denominação, ou por você ser bom, ou ser isso, ou ser aquilo. Pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, diz a Bíblia. É um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então não há nada bom em ninguém. Só há um que é bom, Deus. E é pela graça. É através dele que nós somos justificados. É através dele que somos inocentados. É através dele que somos perdoados. É através dele que somos salvos. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Vemos que o pai Abraão, porque ele é o pai dos da fé, aqueles que vivem pela fé, têm Abraão como seu exemplo, como seu pai na fé. E você deixou o mundo como a semente de Abraão? Você quebrou a ponte que você atravessou? Por que voltar atrás? A Bíblia diz, se já lavei os meus pés, por que tornarei a sujá-los? Se já despi as minhas vestes, por que tornarei a vesti-las? Quer dizer, aquela veste velha, de pecado, manchada, aquele tipo de conversação, aquele tipo de caminhar, por que voltar? Como a porca volta à lama e o cão volta ao vômito. Abraão não fez isto. Sua semente não faz isto. Sua semente não faz isto. Capítulo 15 de Gênesis, vemos que quando Deus viu que Abraão tomou a decisão em servi-lo, caminhar com ele, Deus fez um pacto com Abraão. Hoje nós fazemos nosso pacto, está certo o negócio, fulano, pegamos na mão. Naquele tempo tinha que matar o animal, partir o animal. E ambos passavam no meio daquele animal. E como diz, se alguém quebrar este contrato, seja tão bom quanto este animal morto. Quer dizer, não vale nada. Era o tipo, e Deus disse para Abraão, eu vou fazer o pacto contigo. Pegue uma novilha 3 anos, uma cabra 3 anos, eu creio que uma ovelha 3 anos, representando as etapas da graça. Parta-os. E Abraão fez isto e ficou ali vigiando, cuidando. As aves queriam vir comer, Abraão enxotava. Por fim, quando veio lá pela noite, olha bem, veio um profundo sono em Abraão. Um profundo sono que representa a morte. A morte que vem um dia sobre todos nós. E logo veio um fogo aterrorizador, fumaça, uma fornalha. Isso representa o inferno, a perdição. Mas logo vemos que veio uma luz branca. Deus. Abraão tinha passado no meio daquelas bandas dos animais. Mas agora Deus passou ali no meio. O que é isto? Confirmando o seu pacto. Isso é o quê? A santificação. Olha bem, a santificação. Quando Deus partiu Jesus ali na cruz, enviou, o seu corpo foi tomado depois,
levado aos céus, mas o seu Espírito vem sobre os que creem. E você tem a outra parte do contrato. Por isso, aí está a coisa mais importante para cada cristão. É você ter a parte do outro contrato. É igual isso aqui, ó. Deus tem isto e o crente tem que ter isto. E na plenitude de tudo, então, isto será combinado. A cor, o tamanho, letra por letra, tudo tem que casar. Para mostrar que o contrato é válido. É o Espírito Santo. Aqui é onde eu bato o pé. Não é por alguém ter uma coisa nova, uma minhoca nova caminhando pela cabeça. Não é por alguém saber a Bíblia de cor. Não é por alguém ser bonzinho. Não é por alguém se achar santo, justo. Irmãos, é isso que manda. É isto que manda. É o Espírito Santo. Deus vem morar neste corpo que é a sua igreja. Então nós encontramos que a igreja ela deu seu passo com Lutero, justificação, com Wesley, santificação. Capítulo 17 do livro de Gênesis. Deus aparece para Abraão e lhe diz: sendo Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. O que quer dizer isto? A palavra Todo-Poderoso, como diz aqui o profeta, em sua mensagem, ele diz, no capítulo 17 de Gênesis, verso 1, Deus aparece para Abraão no nome do Deus Todo-Poderoso. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Que na palavra hebraica significa El Shaddai. El Shaddai. A palavra El significa o forte. E Shad significa seio. Então, o forte que tem seios, como peitos de mulher, né? E Shaddai é o que tem seios. Olha bem, o que representa isto figurativamente? Você já viu uma criança? Ela ali gritando, esperneando no berço e não adianta chegar um estranho, não adianta nada aí, não tem como consolar. E a mãe já apurada ali no tanque, já vou meu filho, espera um pouquinho, ele enxuga a mão, corre ali, pega aquela criança, traz no seio. Apesar de fazerem hoje em dia o seio como instrumento sexual, isso é um absurdo. Sendo uma coisa tão nobre, tão pura, é como se alimenta. Por isso que as tribos pagãs não têm vergonha, as mulheres, porque é um instrumento, é um meio. Mas no mundo ocidental se transformou em uma peça de sexo. Aquela mãe traz a criança em seu seio, você veja que ela e já dorme, já tranquiliza. É um dos quadros mais belos que tem. Então veja, Deus, Ele é este El Shaddai. Você está intranquilo? Você está em desespero? Você está sem saber o que fazer na vida? Ele é o El Shaddai.
Deixa Ele te tomar, Ele vai te trazer para o seu seio. E Ele vai dizer: alimente de mim, nutra-te de mim, fortaleça-te. Você está fraco na fé? Você está desanimado? Você está cansado? Você está choroso? Você está desesperado? Alimente, nutra-te. Mesmo Abraão, o grande Abraão, todos temos os nossos picos de altos e baixos. Temos. Elias teve o seu pico alto, mas ele teve o seu pé de zimbro. Aonde ele chegou cansado e disse: Senhor, basta, não sou melhor que ninguém, me tome, acaba com a minha vida. E as horas te dá vontade também de ir, não é? Existe o pé de zimbro, existe esse momento, mas Deus é aquele que oferece o seu seio para você se alimentar. Ele quer te trazer ao calor do seu corpo, a nutrir. O leite vem do sangue, é a própria vida, alimentar da vida dele. Aleluia. Agora pense, o próprio Abraão, grande Abraão, precisava se consolar, e eu e você. Às vezes, com a cabeça no travesseiro e lágrimas quentes desce, e você lembra dele e diz: ó Deus, só tu. E você começa daqui um pouco a orar em espírito. E às vezes à noite ele vem, te dá um sono, te conforta, te consola. Às vezes você vem na igreja sem saber o que fazer. Como quem diz: acho que eu vou pela última vez, eu não sei, eu vou porque não tem como ficar. E chega aqui, você sai renovado, renovada. Aleluia! É neste Deus que nós cremos. É a este Deus que nós servimos. E Abraão, olhando a sua idade, 99 anos, Deus me deu uma promessa, há 24 anos atrás, que eu teria um filho. Eu decidi por ele, eu tenho servido a ele, e até agora, e até agora, e até agora. Não é o mesmo? Pedro diz na sua carta, capítulo 3, muitos nos últimos dias surgirão escarnecedores, dizendo: cadê a promessa da vinda dele? Desde que nossos pais dormiram, tudo está igual. Jesus diz que vem, nunca vem. A vovó falava disso, a bisavó, a titia, a mamãe, e eu já estou velho, e a conversa é a mesma. Não te preocupa, nutra-te de mim. Abraão, fique aí. Em outras palavras, Deus está dizendo: Abraão, nutra-te de mim. Abraão, sua vida está morta. Até onde se pode ver, a vida de seu corpo está morta. Quer dizer, você não pode mais ser pai. Com 99 anos, não tem condição de ser pai. E Sara tinha vida no ventre dela com 89? Não, estava mais do que morta, né? E às vezes, irmãos, as coisas não parecem mortas. Você olha para todo lado e diz: não tem jeito. Não se desespere, igreja. A morte no ventre de Sara não era somente, ela já era estéril para começar, quando era jovem. E olhe quão velha ela é agora. Se ele tinha 99 anos e ela tinha 89, então agora olhe quão velho você é. E olhe quão velha Sara é. Mas eu sou o forte, quem dá de mim mesmo para você. Incline-se sobre o meu seio e nutra-se.
minha própria vida em você. Ao tomar minha vida em você, eu te darei força para o filho que está por vir, para aquele que está por vir. Isto é o que Deus fez para a igreja, depois que eles passaram pela justificação, santificação. Quando ele fez isso para a igreja, todas aquelas foram ordens que foram dadas através da fé e da graça. Mas no movimento pentecostal, Deus chamou o seu povo santificado para seu seio. No movimento pentecostal, para nutrir dele a vida que estava em Deus para dentro deles. Aí está o batismo com o Espírito Santo para a igreja, da mesma forma que ele fez com Abraão. É a vida de Deus, batismo do Espírito Santo é o próprio Deus em você. Você nutrir de Deus. Isso foi no movimento pentecostal, Deus consolando, Deus fortificando nossos irmãos. Há o grupo pentecostal eleito, que eles chamam de fanáticos hoje. Eu quero dizer, o grupo eleito. Ali estão eles, assim como ele chamou justificação, santificação, e encheu Abraão com sua própria força, ele chamou a igreja através da justificação, santificação, e encheu a igreja com sua própria força, seu Espírito na igreja, e deu à igreja o batismo do Espírito Santo. Este foi o próximo grande movimento que atingiu a terra. Nós sabemos disso, Martim Lutero, João Wesley e o movimento pentecostal. Este tem sido mover justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Da mesma forma que ele fez com Abraão, ele tem feito com sua semente após ele. Você entende isso agora? Vocês estão entendendo? Olha os passos de Abraão, olha os passos da igreja, como Deus fez com a igreja, Deus faz individualmente. Agora observe o versículo 4 e 5, no mesmo capítulo ali. Eu gosto de ler, né? Como disse o nosso irmão. Quanto a mim, eis que o meu concerto contigo é, e serás pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. Agora, eu quero que vocês notem o que Deus fez aqui. Deus não pode desonrar suas próprias leis. Ele tem que manter sua própria lei. Então, Deus não pode desobedecer às suas próprias leis. Ele não pode anular sua própria lei para ser Deus, quer dizer, ser Deus, né? Deus não muda, Deus não aprende mais. Ele é Deus e permanece o que ele é. Agora, se os homens mudam, não quer dizer que Deus muda. Agora, se nós notarmos, no Velho Testamento, quando uma criança, preste atenção, era nascida em uma família, a criança era, digamos, um garoto. Ele era o herdeiro, certamente. Mas antes que essa criança fosse completamente um herdeiro de todas as coisas que seu pai tinha, antes que ele chegasse ao poder, ele antes era colocado sob um tutor. E este tutor criava o menino. Agora, todos os clérigos sabem disso, que ele era colocado sob um tutor. E este tutor era um homem que o pai procurava para encontrar o melhor homem que ele pudesse achar, porque aquele era seu filho, aquele que iria se tornar seu herdeiro depois dele. Então ele procura um bom tutor, não um tutor que vai dizer, bem, contar uma mentira e dizer, sua igreja está indo bem, este pequeno garoto está indo bem, quando ele não está. Ele é um pequeno rebelde. Há muito problema hoje com muitos de nossos bispos, e assim por diante, todos os nossos tutores manufaturados,
Sua igreja está indo bem, mas é uma mentira, não está. Tendo uma aparência de piedade, negando sua eficácia. Há alguma coisa errada em algum lugar. Então, quando o pai tem o melhor tutor que ele pode encontrar, o melhor cuidador, agora, como esse tutor deve ter ruborizado, quer dizer, ficado com vergonha, né? Quando ele caminhou na frente do pai e disse: ó, seu filho, como ele está? Como está meu filho? O pai era preocupado e tinha um grande reino, e tinha de estar em muitos lugares, em inquilinos e negócios para tomar conta. Agora, como aquele tutor deve ter se sentido ao se aproximar, sabendo que ele foi contratado pelo pai para chegar e dizer: ó, seu filho ele está horrível. Eu simplesmente não consigo fazer com que ele escute algo. Ele sempre quer da sua própria maneira, cabeça dura, o garoto mais cabeça dura que eu já vi em minha vida. Ele ele não escuta. Eu tenho o seu livro de leis aqui, eu as coloco bem diante dele, mas sabe o que vai fazer? Seu velho pai pode cuidar disso de uma forma, mas ele vai fazer de outra maneira. Como aquele tutor deve ter ficado envergonhado quando ele teve que vir e dizer isto ao pai? Como o pai deve ter se sentido por isso também? E como o pai deve se sentir hoje? Eu espero que isto não machuque apenas o suficiente. Eu espero que isto não machuque apenas o suficiente para fazê-lo se endireitar, pois minha hora está próxima. Observe, isso tem que ser dito. Como o Espírito Santo foi feito tutor sobre a casa de Deus, não bispo dominador, não alguma organização superpoderosa, não alguma dessas teorias feitas pelo homem. Os filhos de Deus devem ouvir o Espírito Santo, a escritura da palavra, o verdadeiro filho de Deus, o verdadeiro filho de Abraão. Agora aqui é onde o tempo de separação vem. Observe, você diz: nós somos pentecostais. Você estabeleceu isto, mas você apenas começou. Vê? Agora, como ele deve ter se sentido, como o Espírito Santo deve sentir-se hoje ao ir diante de Deus Pai? Eu quero que você me diga, no dia de Pentecoste, Deus ordenou algum sacerdote romano para ser seu pai? Tutor? Ordenou ele algum bispo metodista? Um presbítero pentecostal? Não, Senhor. Ele enviou o Espírito Santo para ser o líder da igreja. É exatamente isto o que aconteceu com isto? Jesus tomando a João, e ele disse que ele não morreria. E alguns deles disseram que ele o disse, mas ele não o fez. Disse: o que acontecerá a este homem na ressurreição? Que vos importa se ele ficar até que eu venha? Mas ao invés disto, sendo que eles o disseram, ele apenas o elevou e mostrou além, até que ele veio no final da era da igreja. Então, ele o elevou. Lembre-se, Jesus disse na segunda era da igreja, Esmirna, que houve uma obras nicolaítas. E o que eram obras na segunda igreja? Tornaram-se doutrina na terceira era da igreja. Agora, o quê? Aquela palavra não é usada em nenhum outro lugar da Bíblia. Pesquisei para saber o que era Nikao, quer dizer conquistar. Laos significa o laicato, conquistador do laicato, quer dizer, uma pessoa leiga é uma pessoa que está à margem do saber, né? Fazer um homem santo, alguém que é mais santo do que tu és. Apenas vão e tomam alguém, e ele poderá até ser meio bom ou algo do tipo para ficar de pé. Você faz o que quiser, e ele irá perdoar os pecados, e aí está. Conquistar a mulher, o laicato. O laicato significa o povo que não pertence ao clero. Leva o Espírito Santo para longe da igreja ali e coloca tudo na plataforma.
esta não era a forma de Deus fazer isto. Então eu quero parar aqui, mostrar a vocês que um filho pode ser um filho, mas não é por ser filho que vai herdar todas as coisas. E a Bíblia diz, estando em Cristo, somos sementes de Abraão e herdeiros de todas as coisas. Ninguém pode ser um filho se não nascer de novo, se não ter a vida, o Espírito Santo em si. Mas você diz, mas basta ser um filho para ser herdeiro? Em nossas leis é assim, mas no Antigo Testamento havia a lei da adoção. O filho tinha que provar que realmente era responsável, que era um bom filho, que se importava com os negócios do pai. E aquele pai, como não tinha tempo de criar o seu filho, ele pagava alguém que era chamado tutor, um professor. Não havia escolas públicas como hoje em dia. E aquele professor, então, era o instrutor daquela criança. E como diz o profeta, o homem era pago para ensinar o filho. E se o filho fosse rebelde? E quando ele fosse dar o relatório ao pai? Devia ser chocante, né? Pai, meu senhor, teu filho é um rebelde. Esta tua filha disse para ela não pôr laque, e ela põe. Não deve cortar o cabelo, e ela corta, nem que seja as pontas. Não deve se pintar, e pinta. Não deve usar salto alto, e usa. Esse homem não cuida dos seus negócios, da sua palavra. Este teu filho é um renegado. Como que aquele pai sentia ao ter tão triste notícia? Então observe vocês, era um filho, mas não era por isso que ia herdar. Deus tem o rapto, Deus tem toda a glória para seus filhos, mas uma coisa é certa, você tem que ser uma semente de Abraão genuína. Um verdadeiro filho. Jesus, ele disse, me convém estar nos negócios do Pai. Nenhum homem na plataforma, 111. Olha que coisa profunda. Tem o direito de dizer que ele é o único que tem o Espírito Santo. E que ele é o único que tem algo a dizer sobre isso. O Espírito Santo é para todo o corpo de Cristo, por aí afora, onde há línguas, interpretações, dons, manifestações do Espírito Santo. Mas nós conquistamos isto, certamente, a mesma coisa da qual nós saímos. Os pentecostais entraram exatamente dentro disto novamente, tanto quanto puderam ir. A mesma coisa que você chamava de velhos e formais batistas e metodistas, não são batistas formais, são pentecostais formais agora. Vocês fizeram a mesma coisa da qual vocês saíram, da qual seus pais saíram. Vocês viraram de volta e fizeram a mesma coisa e delimitaram isto. Fizeram uma igreja aqui, outra ali, e lutando um contra o outro. Se esta pessoa não vai na sua igreja, você não tem cooperação com ela. Oh, pobre, desviado, hipócrita, autodenominado cristão. Envergonhe-se, a sua hora está próxima. Deus irá puni-lo por isto, tão certo quanto eu sou seu servo de pé aqui, separando o laicato e fazendo diferença entre irmãos. Que Deus tenha misericórdia.
Nada contra os pentecostais, aquele sistema, nada contra os católicos. É o sistema do catolicismo, nada contra o metodista. É o sistema, nada contra o luterano. É o sistema, justificação por Lutero estava certo. Mas quando eles sistematizaram isto, organizando-se, eles fizeram errado. Lutero nunca organizou isto, aqueles depois deles o fizeram. Wesley nunca organizou isto. Os que vieram depois dele o fizeram. E não foram os pais pentecostais os quais saíram desta corrupção. São vocês, depois deles, que organizaram. Exatamente o que vocês fizeram é onde estamos hoje. Se a igreja pentecostal permanecer 200 anos a partir de agora, o campo que foi ganho no mundo nesses últimos 30 ou 40 anos seria pior do que a doutrina católica hoje. Os católicos começaram no Pentecoste também, e o que isto fez? Torceram as coisas. Agora, a verdadeira semente permanece correta. Vamos voltar aqui. Vocês observam que ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade, mas todo o corpo de Cristo, a verdade pertence a ela, né? E o profeta fala sobre estas coisas que formalizaram, se tornaram formais e frios, né? Aquela coisa, só cerimônia, só aparência, como disse Jesus, um túmulo caiado, por fora bonito e por dentro é outra história. É o mundo chamado cristão, um mundo formal. Luterano, vai dentro da igreja católica, vai dentro da batista, vai dentro da luterana, vai dentro de uma pentecostal. É aquela coisa, parece missa de velório, né? Então, observe que é tudo formalidade. É que o nicolaítismo, a mente humana, a liderança humana, ocupou o lugar da liderança do Espírito. Mas nisto eu quero vos advertir, igreja. Nós não somos melhores do que ninguém. Se os pentecostais saíram daquela coisa formal e começaram o movimento, se organizaram, se Lutero fez a mesma coisa, se Wesley fez a mesma coisa, e nós saímos do mundo pentecostal, desse sistema pentecostal, pensa que o perigo não ronda? Ronda perfeitamente. E escute isto, haverá de chegar o dia, se o tempo for longe, mulheres fazendo o que não deveria fazer, vestindo até roupas de homens, cortando seus cabelos, pintadas, homens vivendo uma vida social e dizendo que estão na mensagem. Chegará ainda este tempo. Por quê? A madre, o ventre, esta mensagem gera 2 filhos. O formal e o espiritual. O Esaú e o Jacó. Por isso não é de olhar e dizer, somos todos o mesmo. Não. Podemos nascer no mesmo ventre, mamar no mesmo seios. Olha bem, Esaú e Jacó vieram de pais santos, mamaram no mesmo seio, brincaram no mesmo terreiro, dormiam na mesma cama, era amado pelos mesmos pais, mas havia uma diferença na natureza de cada um. Um era espiritual e o outro era natural.
E boa pessoa. E boa pessoa. Cuidava dos velhos pais. Então vocês observem, irmãos, mas havia uma diferença. Até que chegou o tempo de separação. E essa separação, hoje não quer dizer, você vai para lá e eu vou para cá. Não é isso. Uma parede, parece que está tudo bem, mas parece que há uma parede espiritual. Ali no meio, uma parede. Que serve a parede? Porque a Escritura diz que o místico, o nascido de novo, ele não é entendido. São João 3. O vento sopra de onde quer e se ouve a sua voz. Ninguém sabe para onde vai, nem de onde vem. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Por isto, você não julgue, todos são eleitos. Muitos chamados e poucos eleitos. As virgens nécias e as prudentes estavam juntas. Todas virgens, representando pureza. Todas aguardando o mensageiro. Aliás, o noivo. E todas acordaram com o sonido, o clamor, o alarido. Eis aí vem o noivo. Quer dizer, todas criam naquela voz, no mensageiro de Apocalipse 10:7, Malaquias 3. Mas aonde está a diferença, pastor? A diferença estava no azeite, na quantia de azeite. Olha bem, as virgens nécias, quer dizer, loucas, elas só tinham uma quantiazinha na lamparina e achavam que aquilo era o suficiente. Uma pobreza espiritual que você olha, não vê se é crente, até parece crente, mas olha, parece que não é, tem que pôr bem, sei lá. Atenção. E as virgens prudentes? Estas eram fanáticas, não precisa disso não, irmã. Não precisa disso não, irmão, onde já você viu? Filhas de Abraão, seja filhas de Abraão. Filhos de Abraão, continue como filhos de Abraão. Siga como filhos de Abraão. Igreja, siga como filhos de Abraão. Mas ali, aí sim. Nós não temos nada ali ou acolá. Nós temos a ver com isso tudo aqui, ó. Aleluia. Agora observe, o que sucederia se aquele tutor que tomou conta da criança lá no Velho Testamento? E se aquela criança fosse assim como o pai? Que coisa, tudo que o pai dissesse, sim, é isto, amém, isto é verdade, nós faremos isto desta maneira. Como aquele tutor teria caminhado diante do pai e dito: seu filho é um garoto maravilhoso. As coisas que o Senhor faz é exatamente a maneira que ele faz também. Você acha que o peito daquele pai até é meu filho, eu me orgulho dele, né? Eu não me importo como você tem alguns chefes e superintendentes ali, mas que coisa. Eles não o incomodam. Ele permanece exatamente como você, amém. Como aquele pai deve dizer: este é meu filho, estou orgulhoso dele. Sim, Senhor, ele é meu filho. Agora algum dia mostrarei ao mundo que ele é meu filho. Tudo bem. Que ele é meu filho, tudo bem. Ele não presta atenção a esses chefinhos. Ele fica exatamente com o que o pai disse. E como o Espírito Santo hoje deve se sentir quando ele vai diante do pai e diz: ora, sabe de uma coisa? O tutor da igreja é o Espírito Santo.
Sabe de uma coisa? Suas mulheres estão usando maquiagem. E aí? Estão encaracolando os cabelos. Vamos esticar um pouquinho mais? Pintando, fazendo reflexos, né? Seus homens, seu irmão, seus filhos estão organizando suas igrejas tão fechada quanto o restante deles. E eles não cooperam um com o outro. E todas essas coisas. Quer dizer, seus filhos estão se dividindo e fazendo seus grupelhos. Como ele deve se sentir? Como Deus deve ter se sentido acerca de sua igreja? Como deve ser uma desgraça? Ora, ele disse, eu pensei que tivesse dito a eles para ficarem fora de Sodoma, mas eles foram diretamente de volta para lá, Pai. Assim como Ló, por um punhado de níqueis e um melhor lugar para adorar, uma construção maior e melhores cadeiras e pregadores mais bem vestidos, e um desses que pode dizer, amém. Muito bem. E tem um PhD e um LLD antes do seu nome, e eles podem dizer ao resto deles sobre isto. Deus não dá nem um níquel de valor para isso. PhD quer dizer, eu sou doutor fulano formado em teologia, eu tenho um diploma, eu sou bacharelado nisso, naquilo, eu frequentei o Instituto Bíblico em tal lugar, tive fulano e beltrano como meus mestres, eu saí da escola teológica, tenho meus diplomas lá na parede. Deus não dá nem um níquel de valor para isso. Ele quer um homem cheio de poder e com o Espírito Santo, que possa se posicionar e dizer a verdade. Independente se isso pode sacudir o seu couro. Isso é correto. Mas onde nós encontramos isto, todos têm um tique de realimentação e um Cadillac, algo errado em algum lugar, algo errado em algum lugar. Esta é a razão que a igreja está balançando hoje da maneira que está, porque está fora da fundação. O que acontecia então quando o filho se tornasse no Velho Testamento? Gostaria de permanecer nisso um pouco mais de tempo. Nós vamos ter que voltar a isto mais adiante, mas agora, e se aquele filho então fosse um bom garoto, ele permanecia como o pai ordenava ser. Se a Bíblia disse uma coisa, ele permanecia exatamente com isto. O que quer que a Bíblia diga, ele permanece com isto, independentemente do que seja, não importa o que o restante deles creia. Todos os pequenos chefes, ele permanece com o chefe principal, ele permanece com o que Deus disse. Deus disse que toda palavra do homem seja mentira e a minha seja verdade. Não me importa o que vem ou o que vai, permaneça com aquilo. E nós sabemos que a Bíblia prediz que a era pentecostal se tornará morna e vomitada da boca de Deus. Nós sabemos que isto é o que a Bíblia diz, exatamente correto. Agora nós temos que encarar isto, está aqui agora. Bem, agora, se este filho é um bom filho, então um dia nós temos o que chamamos nas Escrituras no Velho Testamento, o posicionamento de um filho. Eu quero adiantar aqui. Esta mensagem é para o posicionamento. Estão entendendo? Ela é para o posicionamento de um filho, para a adoção deste filho. O filho ocupar a autoridade no lugar do pai. Por isso eu disse, não é por ser filho que é herdeiro, mas tem que ser um bom filho para ser posicionado. E Deus enviou esta mensagem, através do seu profeta, para nos mostrar o lugar, a nossa posição. Agora esta mensagem está diante de cada um aqui.
Tudo depende como você toma. Aquele filho, aquela filha rebelde diz, isso é demais. Mas o verdadeiro diz, não, isso é para mim. Então esta mensagem, ela é o posicionamento da igreja. Mas vamos ver isso mais adiante, como que isto é profundo, como que isto é tão rico. Olha bem, e isto algumas vezes também é chamado a lei da adoção. Agora, esse mesmo filho que foi nascido na família, ele nunca, seu nome ainda não vale no cheque, nós dizemos desta forma, seu nome não é válido ainda ali. Ele não teve ainda o direito pleno de adoção. Mas quando ele chegar no tempo da lei de adoção, o pai leva o filho a um local público e o coloca sobre um lugar e o veste com uma certa vestimenta e realiza o que é conhecido como o posicionamento de um filho ou a lei de adoção. E agora, quando esse filho é adotado em sua própria família, a partir de então, a esse filho é dado poder. Ele é talentoso, então seu nome é tão bom quanto o nome de seu pai no cheque, porque ele é o chefe, ele está acima dos encarregados. Deus dará a ele coisas que nenhum encarregado sabe nada a respeito, porque ele é um filho, correto? O próprio Jesus, estamos indo para o final, mas eu quero terminar esse assunto. O próprio Jesus passou por esta lei da adoção. Creio que é Mateus 17, é? Quando Jesus tomou 3 testemunhas, Pedro, Tiago e João, e subiu ao monte. E ali, então, transfigurou-se diante dos seus discípulos. E apareceu como testemunhas do Velho Testamento Moisés e Elias. E aquela nuvem brilhante cobriu a todos. Antes Pedro disse, Senhor, é bom a gente estar aqui. Quer que façamos 3 cabanas? Uma para Moisés, outra para Elias. Vamos fazer uma igrejinha, uma denominação? E outra para ti. Não. A voz lhe cobriu e o que disse Deus? Este é meu filho amado, a ele ouvi. O que é a lei da adoção? O pai pegava aquele filho que provou que era responsável, entende? Tinha a cabeça no lugar e simplesmente levava diante do povo da cidade, os anciãos, vestia aquele filho de branco, colocava aquele filho num pedestal e dizia, meus cidadãos, de hoje em diante o meu filho estará sobre todos os meus negócios. Vocês trate com ele, a ele ouvir. Daqui para frente é com ele. O nome dele no cheque é tão bom quanto o meu. Irmãos, esta mensagem é para levar a igreja aí, você não pode perder isso. Eu não posso perder isso. Irmão Febrônio, como eu posso conseguir essa adoção? Como é que conseguia no Velho Testamento, hein? Hein, mãe Eunice? Mas está me ouvindo? Como que conseguia adoção no Velho Testamento? Hein, irmã Márcia? Obedecendo, seguindo. É isso aqui, ó. É por aí, essa mensagem é para posicionar. Mas somos todos filhos, mas nem todos são herdeiros. Isso é duro, é duro. O novo nascimento é o que faz uma pessoa ser um filho de Deus. Faz uma pessoa nascer, se tornar um filho, uma filha. O batismo do Espírito Santo simplesmente reveste essa pessoa. Reconhece.
entende? Como filho, mas para chegar à adoção, é esta a mensagem. Então, Senhor, guia o meu coração para Ti. Guia o meu coração para Ti. Isto é exatamente o que Deus fez com seu próprio Filho depois que Ele o provou em tudo. No capítulo 17 de Mateus, Ele o tomou sobre o monte e o cobriu ali com uma nuvem de glória. E seu traje brilhou como o sol em seu calor, ou sua força. E quando Ele o fez, Ele ouviu uma voz vindo do céu, que disse a Pedro, Tiago e João: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. A Ele ouvi. O que Ele fez? Colocou a lei, sua própria lei de adoção, sobre seu Filho, posicionou seu Filho na frente dele. Não importa, ali está Moisés, eu falei com Moisés, ali está a lei, ali estão os profetas, mas este é meu Filho. A lei de adoção. Ó guardadores do sábado e legalistas, qual o problema com vocês? Aqui está meu Filho, a Ele escutai. Verdade. Isto é exatamente o que Deus fez com Abraão, seu filho. Antes disso, depois que Abraão tinha sido justificado pela fé, nós cremos nisso, não cremos? Semente de Abraão, justificada pela fé. A próxima coisa então que ele fez? A próxima coisa foi santificação pelo sangue. Santificação pelo sangue para a semente. A próxima coisa foi nutrir a própria força de Deus para ele, El Shaddai, né? Levando a própria força de Deus para a igreja. O que fez com Abraão, ele fez com sua semente depois dele. Todos entendem isto? Tudo bem, agora notem. Então ele disse a Abraão, note este verso 4 e 5, Abraão: minha aliança está agora com você, amém. Que tamanha condição isso deve ter sido? Que palavra de encorajamento para um velho homem de 100 anos de idade, quase 100 anos, 99, e dizendo a ele que ele era o El Shaddai. Agora eu te dou a força, agora eu vou colocá-lo junto a mim agora. Eu sou pai de toda a criação, meu nome é Elohim. Qualquer um sabe que a palavra Elohim significa o todo suficiente, aquele grande ser que existe por si mesmo, Elohim. Mas agora meu nome é Elohim, e seu nome é Abrão, e você não mais se chamará Abrão, mas se chamará Abraão. Agora aqui é onde vamos tomar um verdadeiro ensinamento. Então vocês vejam, eu vou parar aqui, e em um tempo próprio nós continuaremos. Olha bem, Deus simplesmente... Os passos que Abraão deu é os passos da igreja, é os passos de cada crente. E chegou o tempo de Deus dizer para Abraão, chegou a hora, este filho vai nascer que eu te prometi. Aquele é o tipo de Cristo, Isaac é o tipo de Cristo. E nós estamos, a igreja está esperando por este filho. Está ou não está? Ela está esperando por este filho. E nós o encontraremos nos ares, no grande arrebatamento. Então a igreja, o que ela precisa? Ser mudada, ser transformada. Por isso que a Bíblia diz que os que dormiram ressuscitarão primeiro, com corpos, e nós, neste velha carcaça por aí, seremos o quê? Transformado. Abraão foi transformado para receber aquele filho. A igreja vai passar pela mesma transformação. Entende? Como disse Paulo, entende? Pedro disse que o Senhor me mostrou que estou prestes a deixar esse tabernáculo, essa casa velha, e quando ela se desfizer, este barraco, temos um palácio.
Abraão olhava para o seu corpo velho, murcho, pele caída. Vai ver, para subir uma escada, já estava se agarrando com tudo. Irmãos, não é neste corpo que nós vamos ter o filho, encontrar com ele. Mas o que fez Deus com Abraão? Enrolou o carretel da vida dele. Fez a Sara voltar a ser uma jovem, uma mulher que tivesse condições de gerar, passar por dor. Suas veias lácteas já estavam secas há muitíssimos anos. A menopausa, ela já havia passado pela menopausa, quem sabe uns 50 anos atrás. Mas ela tinha que voltar a ser mãe. A igreja, lembre, nós temos uma promessa. Eu quero terminar com isso. É uma promessa. E você crê como a filha de Abraão, como filho de Abraão. Nós cremos nisso. Não importa se o mundo diga, isso não é assim, outro diga isso não é assim, não é assim. Abraão, ele foi firme na fé. Ele não hesitou, ele não cambaleou, ele foi firme. Deus prometeu, pronto. O pacto foi feito. Se o pacto feito entre animais deu força a Abraão, e o pacto feito ali na cruz do Calvário. Seja firme, minhas irmãs. Seja firme, jovens, crianças, famílias. Há uma promessa. Há uma promessa. Irmã Isabel, quando a gente olha assim a pele e vê que vai enrugando, né, irmã Olivia? Os cabelos embranquecendo, raleando. E parece que o tempo nunca chega, mas não há problema. Se você dormir, você vai levantar. Se você está vivo, viva, será transformado. Esta é a promessa para a semente de Abraão. Dá vontade de gritar, saltar, né? Esta é a promessa para nós. Como filhos de Abraão, Senhor, aqui estou, ainda esperando, aguardando. A incredulidade do mundo não atinge a semente de Abraão, não. Deus tem enviado a sua palavra para posicionar a igreja. Então vocês olham que a coisa está perto. Capítulo 17 de Gênesis foi a palavra para posicionar. Eu sou El Shaddai, fortaleza, se posicione. Capítulo 18, vemos. Você não será mais Abrão, mas Abraão. Sara, Sarai, Sara. Oh, aleluias por isto. Irmãos, a coisa está perto. Não existe outra mensagem para justificação, santificação, pentecostal. Essa mensagem é para posicionamento. Pastor, como eu posso me posicionar? Irmãos, o que eu disse aqui no início do ano, eu não preguei, foi uma simples palavra, todavia não me esqueço. Simplesmente não tente fazer estratégias. Você somente se renda a Deus, se entregue a Deus e diga: Deus, cumpra em mim a tua vontade. Não force a Deus. Deus, ele não vai atender nada porque por causa do teu jeito. Ele tem a hora certa, a maneira certa. Você quer encontrar com a maneira, é a tua aproximação. Se renda, se entregue. Faça isto, você vai ver que as tuas orações são respondidas. Talvez não como você gostaria, mas da maneira dele. É isto que a igreja precisa. Vamos voar então mais alto.
Como, pastor? Achega-te ao Senhor. Nutra-te de mim. Venha, posicione, vamos adiante. Porque não irá demorar mais. Esta hora da igreja ser tomada e encontrar com seu Isaac. Fisicamente, não um encontro espiritual. O encontro espiritual é aqui. Ali é fisicamente, cara a cara, olho no olho. Fiquemos de pé. Levante a sua mão. Diga para Deus: eu sou teu filho. Eu sou filho de Abraão. Quer dizer, filho de Deus, né? Diga para Ele: te agradeço pela eleição, pela chamada. Agradeça a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por estas verdades, esta palavra. Obrigado por um profeta que o Senhor nos manda para nos mostrar estas coisas. Ó Deus, em Ti descansamos. Simplesmente queremos nutrir de Ti, alimentar de Ti, buscar a Tua força, buscar Teu vigor, buscar a Tua vida. Ó Deus, para que em tudo Tu possa nos ajudar a se posicionar como é preciso posicionar. Inclina os nossos corações a Ti. Ó Deus, converta-nos a Ti, Senhor. Faça-nos, Senhor, melhores filhos e filhas, Pai. Pedimos perdão quando temos falhado. Ó Deus, e isto tem sido diariamente. Pedimos graça para que o Senhor nos ajude a superar a nós mesmos, ó Deus, e nos render a Ti e andar nos Teus caminhos como um bom filho, como uma boa filha. Nós queremos chegar àquela adoção, à plenitude, o poder da palavra falada, a terceira etapa, a terceira puxada. É isto, Senhor. É a palavra falada, é a autoridade de Deus com seus filhos, com suas filhas, ó Pai. Nós Te agradecemos e que o Senhor tem nos ajudado e queremos dizer que cremos que o Senhor nos ajudará até o final. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. O irmão Branham, ele disse assim: vocês sabem do que eu estou falando. Mensagem: olhe sempre para Jesus. Eu estou falando desta terceira etapa, puxada. Vocês sabem o que é isso. Há pouco isto foi feito em evidência. Quer dizer, ele teve uma experiência. Fale e se cumprirá. E sabe o que ele disse? Olha bem, sabe o que ele disse? O que vocês viram em mim, quer dizer, esse poder operando, isso é a adoção plena, já é adoção. O filho já foi posicionado, então, dali para frente, ele irá exercer esse direito. É igual o prefeito, o homem ganhou a eleição, mas ele ainda não é o prefeito. Não está no exercício, mas dia 1º de janeiro ele assume. Então, a igreja tem que ser eleita, posicionar. Vamos dizer nesse sentido, como um político tem que ser eleito. Você tem que ser aprovado como uma boa filha, um bom filho. Então, o profeta disse: o que vocês viram em mim virá em plenitude sobre vocês. Terceira puxada é isso, igreja. Não é discutição de palavras, não. A coisa é o poder em ação. É o poder em ação. Esta é a mensagem que está nos levando para esta conclusão final. Isso é maravilhoso.
Vocês observam quão perto estamos? Percebe? Então, pouquinho a mais, o que há de vir virá e não tardará.